boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas maravilhosas desse país gigantesco, maravilhoso. Falamos aqui diretamente do estúdio Alubi, dentro do Quadrilátero Cruz, ok? Eu sou o Pedro da Silva, sou professor de artes cênicas. Pois bem, estamos aqui para quê? Exatamente para vermos três itens da última prova do vestibular da UNB, o primeiro vestibular de 2011, ok? Para você que fez a prova, observou que nós temos 3 cadernos e nós vamos responder 3 itens do caderno verdinho, o caderno razão, ok? Pois bem, vamos diretamente para aquele item que nos interessa. É o item 22, caderno razão, item 22. Vou ler para todos. Para que o tema da tortura seja explorado em peças teatrais, é necessário estabelecer um rígido esquema em que bem e mal estejam claramente diferenciados. E também a noção de justiça deve ser pré-definida. Pois bem, muito simples o item, basta você julgá-lo certo ou errado. Como que você vai julgar esse item? Antes de julgarmos, vamos entender onde que o item quer chegar. Olha só que simplicidade. O que o item te pergunta é, para você fazer uma peça teatral, você precisa deixar muito bem claro, de uma forma muito sistemática e rígida, quem é o personagem bom e quem é o personagem mau? Não. A resposta é não. Como assim? Nós já tivemos a utilização desse modelo em algum momento da história do teatro? Sim. E hoje nós chamamos isso de uma maneira vulgar de maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Você tem um personagem, é o que o item está dizendo. O que é o maniqueísmo? Você tem um personagem bom, 100% bom, Cinderela, e por outro lado, você tem um antagonista desse personagem bom, a madrasta, as filhas, certo? Que também são 100% más. O que acontece? Você precisa de ter essa estrutura em todas as peças teatrais? Você precisa dessa estrutura maniqueísta em todas as peças teatrais? Não. Simples. Não. Ok? Item 22, então você vai marcar o quê? Você vai marcar o melhor. Você deve ter marcado o quê? Errado. Um item equivocado, certo? Mas um item muito bem colocado nessa prova. Um item muito bem colocado. Do item 22, nós vamos pular diretamente para o item 61, item 61. Olha lá. Vou ler novamente o item. Se você está com a sua prova em mãos, acompanhe comigo. Uma das características do teatro contemporâneo, como indica o exemplo da peça referida no texto, é a busca pela pureza de estilo, que implica a manutenção de textos em sua forma e seu conteúdo integrais, o que é coerente com o caráter universal das peças teatrais contemporâneas. Olha só, que trecho interessante esse. As peças teatrais contemporâneas buscam uma pureza de estilo. O que é que o CESP, o que é que o vestibular cobra de você nesse item? Olha só, que simplicidade. Você vai montar uma peça teatral. Se você vai buscar a pureza desse estilo, você vai montar a peça em sua totalidade, sem fazer cortes, sem fazer adaptações. Mas nós sabemos que hoje em dia as manifestações teatrais utilizam exatamente o quê? A adaptação, a mistura de gêneros, ok? Então nós não temos uma pureza de estilo nas manifestações contemporâneas. Não temos, e olha só, para citar alguns exemplos, nós temos o quê? Nós temos manifestações que são de influência teatral, mas que nós tivemos acesso onde? Na TV. Isso é um purismo de estilo? Não necessariamente.
Ok? Outra coisa que é muito comum, ainda fazendo referência ao item 61. Nós temos grupos, vários grupos espalhados nesse imenso país, que trabalham com temas. E dentro desses temas, eles utilizam várias referências teatrais, várias histórias, vários dramas, várias literaturas dramáticas. Para quê? Para compor uma manifestação apenas. Ok? Então, como exemplos, vou citar apenas um grupo que você pode verificar no próprio YouTube. O Teatro da Vertigem. Ok? Vamos lá então. Item 61, você deve ter marcado como um item certo ou um item errado. Um item errado. Por quê? Nós não temos pureza de estilo nas manifestações contemporâneas. O que não quer dizer, claro, que existam grupos que montam peças em sua totalidade. Ok? Item 22, errado. Item 61, errado também. Vamos então para o item 62. Item 62, vestibular, 1º de 2011, caderno Razão. Vai lá, item 62. Infere-se do texto que, na encenação da peça Medéia, Antunes Filho desenvolve tema do teatro grego clássico, evitando abordar questões políticas e sociais na atualidade. Pois bem, para aqueles que leram o texto, certo? Para aqueles que fizeram vestibular, estão com a prova em mãos ou fizeram download através dos sites da internet, observaram que esse texto, que é uma adaptação, certo? Um trecho adaptado de um texto, faz referência a Antunes Filho, que é um diretor teatral consagradíssimo, criador do grupo Macunaíma, certo? Que é a literatura do Mário de Andrade, ok? Que, enfim, monta a peça Medéia, que é um clássico, uma tragédia grega de Eurípedes. Uma tragédia grega de Eurípedes. Pois bem, o que Antunes Filho fez nessa montagem? Poxa, ele, na verdade, fez uma releitura. Ele pegou o texto na sua totalidade, mas fez uma releitura, encaixando aquilo que as personagens faziam, atuavam na peça, ligadas ao quê? Ao momento político, econômico, social do momento. Ok? Então, justificando o item, certo? Respondendo o item. O item 62 é um item errado, pois todo espetáculo teatral vai fazer uma relação direta com o momento, com o panorama político, econômico, social dentro do qual ele está inserido, certo? Basta lembrarmos o quê? Só para você perceber como esse item é um item tranquilo. Basta lembrar que toda manifestação artística, seja musical, seja teatral, seja das artes visuais, fazem uma reflexão do momento na qual ela se encontra. Ok? Muito simples. Item 62 errado. Item 22 errado. Item 61 errado. E, por fim, item 62 errado também. Prazer imenso. Quem vos falou foi Pedro da Silva, professor das artes cênicas, diretamente do estúdio Alubi. Até mais!